Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Meu irmão, minha irmã, hoje domingo, dia do Senhor, 11º domingo do tempo comum, estamos juntos para acolher a palavra do Senhor, neste momento que nós chamamos o pão da palavra. Queremos nos alimentar, nutrir a nossa fé com a palavra de Deus, para que possamos abrasar o coração, despertar a fé para a missão que nós temos ao longo de toda esta semana. Muitos irmãos e irmãs ainda estão em suas casas, até por participarem do grupo de risco, ou alguns lugares ainda não ter a missa presencial. Então queremos sempre estar juntos de vocês, para que com a palavra de Deus nós possamos perseverar no caminho do Senhor. Mas mesmo aqueles e aquelas que têm a oportunidade de participar na sua comunidade, sabemos que temos um grupo restrito ainda para estar nas celebrações eucarísticas em nossas comunidades, que nós possamos também ir sempre alimentados e fortalecidos na palavra de Deus, para reconhecer o Senhor na Eucaristia, primeiro acolhê-lo na palavra. É a primeira, vamos dizer assim, momento de comunhão profunda com o Senhor. O Evangelho nesse dia 14 de junho, domingo, de São Mateus, capítulo 9, versículos de 36 até o capítulo 10. Versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nesse momento do pão da palavra, podemos nos aproximar um pouco do Evangelho de São Mateus. Depois que Jesus apresentou o Sermão da Montanha, capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus realizou muitos sinais, muitas curas, muitos gestos
que revelam a chegada do reino de Deus. Agora, Jesus envia os apóstolos para uma primeira missão. Mas como acontece esse envio? Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. A primeira imagem é ver, vendo as multidões. O primeiro movimento da missão é abrir os nossos olhos para ver além de nós mesmos, ver as necessidades. Às vezes é necessário caminhar um pouco, sair, ver para compadecer. Entranhas de misericórdia, coração, fígado, rins, entranhas, todas são como que comovidas, estremecidas por dentro. Esta é a compaixão do Senhor, é aquele estremecimento que desperta um desejo de ação. Vendo, compadeceu-se porque eram como ovelhas sem pastor, multidões dispersas. Vem a expressão, tantas vezes que nós usamos, tão bonita: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Quando Jesus vê as multidões, quando nós vemos as multidões também nos dias de hoje, nós percebemos essa multidão de povo, de jovens, de crianças, muitas vezes desorientados. A messe é grande, ou seja, a colheita madura está aí e precisa ser precisa ser colhida, e como faltam trabalhadores para a colheita. Então, da compaixão, do ver, compaixão, oração. A oração que vai nos dispondo para a ação. Pedi ao dono da colheita, o dono da messe: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. E aí vem a escolha personalizada. Jesus, então, chamou os 12 discípulos, o nome de cada um, para cumprir a missão que é de Jesus. Num primeiro momento é como que um estágio. Nós sabemos o quanto é importante na nossa diocese o ano pastoral, o trabalho pastoral dos nossos seminaristas. É apenas um começo. Então Jesus também faz como que um ano pastoral, uma ação pastoral para os seus apóstolos. Agora eles devem ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. É um trabalho mais restrito. Depois da ressurreição de Cristo, eles serão enviados para todo o mundo, para a missão. Mas a consciência é bem clara: de graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, nós fomos primeiro conquistados pelo Senhor. A primeira leitura que nos é proposto neste domingo é do livro do Êxodo. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quando nós somos conquistados por Cristo, somos conquistados pelo Senhor, nós nos tornamos um povo que tem uma missão. Esta é a consciência clara que nós devemos ter, como tem o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, quando ele diz:
Nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Nós fomos conquistados, tocados pelo amor de Deus. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Conscientes de que fomos amados primeiros e por isso nós temos uma missão. E como deve ser a qualidade da nossa missão? O Salmo que nós meditamos na liturgia nesse final de semana, Salmo 99 ou Salmo 100, nos coloca uma expressão muito bonita: servir ao Senhor com alegria. Ou seja, uma pessoa que foi tocada pelo amor de Deus. Cristo morreu por mim para me reconciliar com Deus. Nós temos uma missão como povo sacerdotal. Nós precisamos aprender a olhar, ter o olhar de Jesus, a compaixão de Jesus, para poder orar como Jesus e nos dispor como Ele escolheu os seus apóstolos. Servir ao Senhor com alegria. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Portanto, nós temos uma missão que é a missão de Cristo. Tende em vós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. E por causa disso, como igreja, como comunidade, como pastoral, como movimento, nós somos chamados a abraçar essa missão com alegria. Servir ao Senhor com alegria, com gratuidade. Porque a alegria da missão, do serviço, a gratuidade é que faz com que nós sejamos criativos. Faz com que possamos descobrir novos caminhos para evangelizar. Então, que este Evangelho também desperte em nossas comunidades uma consciência vocacional, para despertar novas lideranças, que toda a nossa juventude, ao chegar junto de Cristo, ao receber o olhar de Cristo, a compaixão de Cristo, possa também se dispor para a missão, como leigos e leigas, como famílias cristãs, como religiosos e religiosas, como sacerdotes, um povo que tem uma missão e cada um descobre o específico de como vai cumprir essa missão. E todos juntos temos a grande missão, de ter essa compaixão, de olhar o nosso povo e de ajudá-los a se tornar povo de Deus. Vamos orar como nos está colocado na oração para este domingo, como a igreja reza, para que possamos nos dispor para servir o Senhor. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo e, como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Imploramos a bênção do Senhor sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, para que também a tua semana
possa ser uma semana marcada pelo amor de Deus e que possamos testemunhar o Evangelho em todas as oportunidades. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor.